Nós estamos aqui agora na terceira parte do comentário da lição de número 2 do segundo trimestre de 2016 da editora Betel. Nós estamos falando acerca de Mateus, uma visão panorâmica do Evangelho do Rei, e a lição que nós estamos estudando é Jesus, o Rei da Glória entre nós. Nós vamos então para o tópico de número 3, o Rei infante achado e perseguido. Então, esse é o tópico de número 3. Nós vemos que Mateus, ele cita que alguns magos procuravam Jesus. Irmão, é importante que nós não venhamos confundir estes magos com os magos do tempo de Daniel. Aqueles camaradas lá da Babilônia, que criaram problema na vida de Daniel. Não tem nada a ver, né? Aparece como mago, entendeu? Mas não tem nada a ver aqueles magos. Nem tão pouco o Simão. Aquele Simão lá da cidade de Samaria, que está lá em Atos 8, o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, no versículo de 8 a 24. Aquele camarada lá, que Filipe estava lá e ele criou aquela situação lá, querendo ter o poder de Filipe. Enfim, você conhece lá, dá uma olhada lá em Atos 8, você vai ver. Os magos citados por Mateus, eles eram sábios do Oriente, que temiam a Deus e aguardavam o cumprimento da profecia acerca do Messias. Eles conheciam, eles eram estudiosos, eles sabiam os sinais que seriam dados no momento da vinda do Messias. Então eles sabiam, eles estavam aguardando, não é verdade? Então nós vemos aqui no tópico 3.1 a vinda dos magos do Oriente. Veja bem, deixa eu falar uma coisa, o número exato de quantos eram os magos, isso não é dito por Mateus. Mas ficou claro no seu relato que eles foram até Jerusalém à procura do Messias, o rei de Israel. E lá, o que acontece? Eles se deparam com Herodes, Herodes, o grande, aquele Herodes, Então eles se deparam com Herodes e viram que não era quem eles estavam procurando. E aí eles continuaram a sua busca, não é verdade? Eles continuaram a sua busca, Por quê? Porque Herodes, ele ficou muito incomodado com a história de um rei que não era ele. Não é verdade? Ele ficou muito incomodado. Que história é essa? Rei? Rei aqui sou eu. Então, os magos viram que não era ele e falaram assim, quer saber de uma coisa? Esse camarada aí não é o rei que a gente está procurando, não. Vamos continuar procurando. E foram começar a buscar, até encontrar aquele que eles queriam presentear. Porque eles trouxeram um presente. O texto fala que eles trouxeram um presente. Então, aí o que acontece? Eles descobrem e veem aquele sinal. Que sinal? A estrela no céu, que era um aviso de Deus, que o Salvador já havia nascido. Porque eles sabiam da profecia, eles vinham acompanhando a história da estrela, entendeu? E aquela coisa toda. Então, quando eles viram a estrela no céu, olha, já nasceu. Por que, irmão, que Deus fez questão de apresentar aquela estrela? Porque Deus ele não quer que nós fiquemos confundidos. Ele sempre nos avisa aquilo que Ele vai fazer e quando Ele vai fazer. Entendeu? Deus, ele sempre apresenta um sinal. Às vezes, irmão, nós somos pegos de surpresa porque nós não estamos atentos. Porque nós não somos tementes a Deus. Porque nós não estamos prestando atenção naquilo que a profecia relata. Entendeu? Porque Deus, ele sempre vai dar um aviso. Ele nunca vai nos confundir e nem vai nos pegar de surpresa. Então, é bom ficar claro, irmão, que nós não sabemos, como nós já falamos, quantos eram os magos. Eles sabiam do nascimento de Jesus, mas desconheciam a profecia acerca do local do nascimento. Não é verdade? Eles não sabiam, que era na cidade de Belém, não é verdade? Que Jesus haveria de nascer. Agora, os sacerdotes sabiam a profecia. Os sacerdotes sabiam a cidade que Jesus haveria de nascer. Os sacerdotes, os escribas, eles sabiam o local do nascimento, mas não sabia, não é verdade, que o fato já tinha acontecido. Por quê? Porque eles não eram astrônomos, como eram os sábios do Oriente. Eles não sabiam, eles não atentaram para o detalhe da estrela. Entendeu? Então, olha só que coisa interessante. Dois tipos de pessoa. Um que conhecia a profecia e o detalhe da estrela lá, que ia aparecer dando o sinal de que o Messias tinha nascido. E um outro grupo que sabia o lugar, mas não sabia a cidade. E um outro grupo que sabia a cidade, mas não sabia desse detalhe. Entendeu? Então, irmão, a gente tem que estar atento a tudo que Deus fala. A gente tem que estar
esperto para quando vier o sinal, a gente saber que vai acontecer aquilo que Deus falou que ia acontecer na sua profecia, não é verdade? Então, meus irmãos, a estrela foi realmente um fenômeno sobrenatural. Algo sobrenatural que aconteceu. Mas nós sabemos exatamente o que foi. Se era um planeta, se era um cometa, se era um asteroide, ou até mesmo um anjo. Você pode dizer ser um anjo que apareceu brilhando ali no céu, não sei. Não é verdade? É fato que Deus cumpriu aquilo que os magos estavam esperando, aquele sinal. Tá? Ok? Então vamos lá. 3.2. O ciúme doentio de Herodes. Olha só. Eu já tinha falado para você que Herodes não gostou nada dessa história quando os magos chegaram lá para ele e falaram: nós estamos procurando um rei aqui e tal, e viram que não era aquilo que e saíram e deixaram lá. E não gostou nada disso. Ele ficou com uma pulga, aliás, né? Ficou com um cachorro cheio de pulga atrás da orelha. Isso é que é a grande realidade, né? Então nós observamos aqui que Herodes, então, ele ficou com ciúme doentio mesmo. Porque quando os magos eles chegaram em Jerusalém, eles causaram um tremendo alvoroço, né? Um agito total, aquela caravana, aquele monte camelo, entendeu? Então aquilo ali, meu irmão, foi uma coisa, para aquele momento. O que é isso? Esses homens estão vindo da onde? Do Oriente, vestidos diferente, falando diferente, com muitas joias, muito ouro, não é verdade? Aquilo ali, o rei tirano como Herodes, né? Naquela época, um camarada cheio de ouro, né? Você sabe como é que é a questão, né? Hoje acontece isso, né? O camarada chega cheio de ouro, cheio de dinheiro, todo mundo já, vai em cima e tal. Então, você vê que naquela época aconteceu a mesma coisa. Quando eles chegaram ali, foi um tremendo agito. Então, Herodes ele ficou esperando que os magos voltassem para dizer para eles aonde o menino tinha nascido. Aí ele ficou esperando. Ele falou: não, tudo bem. E deixa eles vão lá, vão saber tudo, vão confirmar aquilo que eles estão esperando. Depois eles vão voltar aqui e vão contar para mim. Irmão, lê do engano. Sabe o que aconteceu? Os magos não voltaram. Eles não voltaram para dizer. Aí, meu querido, ele ficou adoecido pelo ciúme. Ele ficou desesperado. E aí, sabe o que ele faz, irmão? Ele ordena a matança de todos os meninos menores de 2 anos. Ele não queria nem saber. Tem menos de 2 anos, mata. Porque ele não sabia ao certo. O texto sagrado não afirma quanto, porque naquele tempo o deslocamento era complicado, era distante. O camarada levava dias para se deslocar de um pedacinho para o outro. Uma coisa que hoje a gente faz em horas, ele levavam dias para fazer. Na verdade, por causa do deslocamento, né? Então Herodes não tinha noção de quantos anos tinha esse rei. Então ele falou assim: olha, mais de 2 anos não tem não. O que tiver de 2 anos para baixo é para matar todo mundo. Mata todo mundo. O ciúme é um sentimento terrível, meus irmãos, que pode atingir níveis extremos, como foi no caso de Herodes. O ciúme é um perigo, é muito perigoso. Bom, nós já sabemos que Herodes, ele era Idumeu. Idumeu, como nós falamos, né, descendente de Esaú, dos Edomitas. E ele chegou ao trono, né, por um apoio que ele teve dos sacerdotes da época e do imperador romano, do Império Romano. Nós vemos que ele casou com Mariane, a filha do sumo sacerdote da época, como já falamos, e fez um acordo político ali com o Império Romano para assumir aquela posição e se tornar rei. E ele se tornou, irmãos, um rei ciumento e violento. Né? Por quê? Porque ele sabia do desprezo que ele sofria por parte dos judeus por ele não ser judeu. Ele sabia disso. Porque tem comentário, tem um que comenta, tem um que fala, não é verdade? Então, por quê? Os judeus não consideravam ele digno de estar no trono, como realmente não era. Ele não era judeu, ele era edomita. Ele era descendente de Esaú e não de Jacó. É verdade? Então ficava claro isso. Isso aí estava claro que ele não era digno de estar assentado no trono do povo judeu. Não é verdade? Então ele sabia disso. Então o homem, ele mandou matar a sua própria esposa, não é verdade? E mandou matar os seus filhos. A esposa porque desconfiou que ela tinha traído ele. E os filhos porque ele pensou que ele estava tentando conspirar contra eles e tirar... eles estavam tentando conspirar contra ele e tirar ele do trono. Entendeu? Então, meu irmão, um homem que é capaz disso e não ter nenhum receio, entendeu? De nenhum remorso, sentimento, sei lá.
entendeu? É muito fácil ele mandar matar os meninos da época, não é verdade? Então, para ele, era muito fácil ele mandar matar todos os meninos, como ele fez ali com aqueles meninos menores de 2 anos, ok? Então já vamos para parte final aqui, o tópico 3.3, que vai falar para nós aqui acerca de a fuga e o retorno. Veja bem, para quem matou tanta gente, e até mesmo a própria família, como fez Herodes, era realmente uma clara apresentação, vamos dizer assim, de que ele era um homem sanguinário. O camarada mandou matar a própria família, cara. Então, você vê que ele era um homem realmente sanguinário. Então, isso fez com que Deus mandasse que José levasse Maria e Jesus para o Egito. Para quê? Para guardar Jesus, para esconder Jesus. Porque se a hora que ele soubesse, desconfiasse que o menino que os magos estavam procurando era filho de Maria e José, meu amigo, ele ia mandar matar não só Jesus, como ia mandar matar Maria e José também. Você não tenha dúvida em relação a isso, porque ele era um homem sanguinário. Então Deus falou, olha só, José, vai para o Egito, pega a tua esposa, pega o teu filho e vai embora para o Egito, né? E assim Deus fez com que José tomasse uma decisão, né, para proteger Jesus da morte pelas mãos de Herodes. Então José, ele não retornou do Egito enquanto Herodes não morreu. Enquanto Herodes não morreu, José não retornou. Ele só foi retornar depois que Herodes já havia morrido, e aí ele pôde então trazer Jesus e foi para a cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, ali na cidade de Nazaré. Deus, irmãos, ele tem sempre um meio de nos livrar dos riscos da vida. Ele sempre vai providenciar um meio e vai nos livrar dos riscos da vida. Nós vemos que, mesmo permitindo que os magos chegassem a Jerusalém e revelassem acerca do nascimento de Jesus, Deus, ele providenciou para que Jesus fosse salvo. Então, você viu que Deus poderia impedir os magos de chegar a Jerusalém, podia, sei lá, mandar um sinal antes, né? Enfim, mas Deus... Eu penso que os magos chegaram em Jerusalém, isso aqui é uma interpretação minha, justamente para o povo, de uma maneira geral, tomar noção que alguma coisa estava acontecendo. Como eu falei anteriormente, aquela caravana, aquele monte de homem com a roupa diferente, falando diferente, cheio de joias, de ouro, entendeu? O povo aí, tá acontecendo alguma coisa aqui e tal, entendeu? Então isso foi uma permissão de Deus, né? Deus ali mostrando que realmente alguma coisa muito importante estava acontecendo naquele momento e que os fatos que se sucederiam seriam fatos tremendos, como foi o ministério de Jesus, né? Então, meus irmãos, eu quero dizer para você que Deus vai sempre providenciar um meio para nos livrar, né? Então, sendo assim, nós devemos sempre estar tranquilos, aguardando o Senhor, pois o Senhor, ele tem sempre um plano para nos proteger, assim como fez com Jesus nas mãos de Herodes, ok? Então é isso aí. Estamos encerrando aqui o nosso terceiro vídeo da segunda lição, né? E eu quero dizer para você que está sendo muito bom estar comentando essas lições aqui para você. Está sendo muito legal, eu estou gostando muito, muito mesmo. E eu quero deixar aqui para você o livro, né? O livro que está aqui, ó, na contracapa da tua revista, né? Jesus, o maior personagem da história. O livro também está exposto aqui da nossa estante com alguns dos livros da editora Betel. E você pode estar adquirindo lá no catálogo, lá no site. Entra lá, www.editorabetel.com.br e também ligando para 0 operadora 21 3575 8900. Lembrando que esse livro ele é de autoria do Bispo Manuel Ferreira, né? Bispo Manuel Ferreira é o autor do livro e o comentarista da lição. Eu estou aqui só pegando uma carona e fazendo o comentário desses vídeos. Você, se gostou desse vídeo, compartilha ele. Se você gostou desse vídeo, curte ele. E se você quer dar uma força para nós mantermos esses vídeos dos comentários das lições, entra lá no site da Betel, que a Betel é a nossa parceira, e aí você vai estar nos ajudando a manter esse vídeo no ar, ok? É isso aí, fica aqui conosco no Evangelho Claro, o Evangelho como Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.